e vamos ler do versículo 6 do capítulo 3, segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 6. E vamos ler todo o capítulo 3 e também o capítulo 4, que tem 12 versículos. Então, acompanhem-me na leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 6 até ao versículo 12 do capítulo 4. Diz assim então a palavra do Senhor. Enquanto houve guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi-se tornando poderoso na família de Saul. Saul teve uma concubina de nome Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: por que te deitaste com a concubina do meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e disse: por acaso sou um cão inútil de Judá? Até hoje tenho sido fiel à família de Saul, teu pai, e a seus irmãos e a seus amigos. Não te entreguei nas mãos de Davi? Mas agora tu queres me culpar por essa mulher. Assim que Deus me castigue, como bem lhe parecer, se eu não fizer por Davi conforme o rei lhe jurou, de transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete não pôde responder mais nada a Abner, porque o temia. Então Abner mandou os seus mensageiros dizerem a Davi: de quem é a terra? Faz aliança comigo e eu serei contigo, para resgatar para ti todo o Israel. Davi respondeu: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te peço. Quando vieres a mim, não entrarás na minha presença, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul. Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: devolve-me a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido, Paltiel, filho de Laís. Foi chorando atrás dela, até Baurim. Então Abner lhe disse: volta para casa. E ele voltou. Então Abner disse aos anciãos de Israel: há muito tempo queríeis que Davi fosse vosso rei. Tornai-o agora rei entre vós. Porque o Senhor disse a respeito de Davi: livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos por meio do meu servo Davi. Abner falou do mesmo modo a Benjamim e foi também dizer a Davi em Hebrom tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim haviam resolvido. Abner foi encontrar-se com Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens, e Davi ofereceu um banquete a Abner e aos seus homens que estavam com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e trarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejares. Assim Davi dispensou Abner e ele foi embora em paz. Os servos de Davi e Joabe voltaram de uma incursão, trazendo consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia dispensado e ele havia saído em paz. Quando Joabe chegou com todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, e o rei o deixou partir, e ele saiu em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Abner veio ao teu encontro, porque deixaste que ele fosse embora, permitindo que saísse assim, livremente. Bem conheces Abner, filho de Ner. Ele veio enganar-te, conhecer as tuas estratégias de guerra e tudo quanto tu fazes. Então, saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar ao poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da entrada para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. Ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Quando Davi soube, disse: eu e o meu reino somos inocentes do sangue de Abner, filho de Ner, para sempre diante do Senhor. Que Joabe e toda a família do seu pai seja culpada, e nunca falte quem tenha fluxo ou lepra, quem precise de muletas, quem seja ferido à espada, ou quem passe fome na família de Joabe. Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner porque ele havia matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeão. Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasgai as vestes, vesti-vos de pano de saco e ide lamentando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei chorou em voz alta junto à sepultura de Abner, e todo o povo chorou também. O rei lamentou por Abner. Abner tinha que morrer como morre um vilão.
As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés presos por grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos do mal. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse alguma coisa enquanto era dia, mas Davi jurou: que Deus me castigue como quiser, se eu provar pão ou alguma outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo notou isto e pareceu-lhe bem. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo o Israel entenderam que o rei não desejava que matassem Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Mas eu hoje estou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são fortes demais para mim. Que o Senhor retribua ao malfeitor conforme a sua maldade. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, perdeu o ânimo, e todo o Israel ficou perturbado. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimon, o Beruíta, dos filhos de Benjamim. Beerote era considerada parte de Benjamim. Os Beeritas haviam fugido de Gitaim, onde habitam até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente de pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou a Jezreel. A sua ama tomou, fugiu, e na pressa da fuga, ele caiu e ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Recabe e Baaná, os filhos de Rimon, o Berutita, foram à casa de Isbosete, no calor do dia, quando ele estava deitado, ao meio-dia. Entraram ali e no interior da casa, como se viessem buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles haviam entrado na casa quando ele estava deitado na cama, no seu quarto a dormir. Então o feriram e o mataram. Depois cortaram-lhe a cabeça e a levaram, andando a noite toda pelo caminho de Arabá. Assim levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da tua descendência. Mas Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Berutita: viva o Senhor, que livrou a minha alma de toda a angústia. Se ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que dava boas notícias, eu logo o apanhei e o matei em Ziclag, como recompensa pela essa notícia, como muito mais razão quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sob a sua cama. Não deveria eu requerer o seu sangue das vossas mãos e vos exterminar da terra? Então Davi deu ordem aos seus servos e eles o mataram. Cortaram-lhe as mãos e os pés e os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no sepulcro de Abner, em Hebrom. Até aqui a palavra do Senhor. Mataram o rei no terreiro do Paço. Mataram o rei no terreiro do Paço. Digam comigo. Mataram o rei no terreiro do Paço. Este foi o eco dado em 1908 por todas as ruas de Lisboa. Numa tarde meia friorenta de fevereiro, 1 de fevereiro de 1908. O rei Dom Carlos I, nosso rei de Portugal, vinha do seu palácio de Vila Viçosa, depois de algum tempo de lazer e de caça, juntamente com o príncipe herdeiro Luís Filipe e juntamente com Dom Manuel II, ou que viria a ser a Dom Manuel II, que 2 anos mais tarde iria perder para os republicanos. Todos eles na carruagem real, a dobrar a curva do terreiro do Paço, quando 2 homens, chamados Manuel Buissa e Alfredo Costa, acometeram-se sobre a carruagem real e com 2 tiros mataram o rei de Portugal e mataram o príncipe herdeiro ao trono. Mataram Dom Carlos I e Luís Filipe. Esses ecos, ou os ecos do tiro, ecoaram pelas ruas de Lisboa. E aquilo que era dito nos corredores, nas ruas, era: mataram o rei no terreiro do Paço. Estes 2 homens tornaram-se regicidas.
Mataram o nosso rei. Esta luta, estas tensões sociais, estas tensões políticas entre os republicanos e os monarquistas culminaram no assassínio de Dom Carlos I e o príncipe herdeiro. Como eu disse, Dom Manuel II estava nessa carruagem, ferido apenas e a sua mãe, ferido apenas por circunstância. Iria herdar o trono e 2 anos depois, a 5 de outubro de 1910, nós temos, aliás foi a 4, mas a 5 foi a proclamação, temos a implantação da República, e ainda hoje celebramos a implantação da República em Portugal. Dom Manuel II fugiu para Gibraltar e depois para o Reino Unido. Mas isto faz parte da nossa história em Portugal. Temos 2 regicidas, matando por causa das tensões políticas e as tensões sociais, matando o rei de Portugal. E não é muito diferente do que nós vemos nesta grande confusão que é estes 2 capítulos. 2 homens que matam o rei Isbosete. E muita confusão acrescida nestes capítulos, não é? A tensão está a aumentar e vê-se a tensão a florescer e quase que o homicídio de Isbosete já nos parece natural em relação àquilo que estava a acontecer, em tudo que era a tensão e a confusão. O que é que será que estes capítulos nos têm a dizer a nós? Esta grande confusão, onde nós vemos traições políticas, onde vemos famílias desfeitas, onde nós vemos homicídios, desmembramentos, coisas assim terríveis. O que é que estes 2 capítulos nos terão a dizer a nós, sociedade portuguesa do século XXI, em pleno 2024, numa aldeia como esta do Silveiro, sentados agora nesta manhã? O que é que ela nos terá para dizer? Nós já beiramos da Bíblia confiantes naquilo que Paulo nos diz. Paulo nos diz lá em Romanos que tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então existe algo a aprender. E nós vamos ver isso. Nós vamos caminhando por estes blocos de texto, vamos focando em personagens e o que podemos aprender para depois, no final, atarmos o saco em tudo aquilo que lemos. Primeiro, do versículo 6 ao 11, há aqui uma personagem que salta à vista. E esta personagem é Abner. Veremos Abner e a decisão de ficar do lado errado da história. Diz-nos no versículo 6 que Abner cresceu poderoso enquanto Saúl e Davi guerreavam entre si. E muitas vezes é isso que acontece em guerras, não é? Aqueles que crescem mais em poder, aqueles que crescem mais em dinheiro, são os generais, são os que lidam com os equipamentos bélicos. Cresce em influência, cresce em poder, e não foi diferente assim com Abner. Abner era o general das forças armadas de Isbosete. Era aquele que representava, aquele que tinha poder, era aquele que tinha colocado Isbosete como rei. E tinha muito poder, Abner. Lemos no versículo 7 e 8 que surge um problema na casa de Isbosete, deste rei. E Isbosete acusa Abner de se ter deitado com uma das concubinas de Saúl, uma das mulheres de Saúl. E ele acusa-o: olha, tu deitaste com uma das mulheres. Isto pode ser entendido de duas formas. Primeiro, o autor nunca nos diz que ele efetivamente fez isso. Não sabemos se fez ou não. Mas se o fizesse, era para ganhar influência. Era como se ele tomasse uma propriedade que era do antigo e falecido rei e quisesse aumentar a sua influência dentro do reino. Isbosete, naturalmente, já temia o poder deste general, e isto faria com que o seu poder aumentasse. Ainda assim, não sabemos se é verdade, se não é, mas lemos sobre a reação de Abner. Abner não fica nada satisfeito com esta acusação, seja ela verdade ou mentira. Abner não fica mesmo nada satisfeito. Então, depois de tudo aquilo que ele tinha feito por Isbosete, depois de o ter feito como rei, depois de ter fortalecido as tropas, depois de ter agranjeado o coração de quase todo o Israel para Isbosete, agora ele vinha a ser acusado de alguma coisa, que verdade ou não, que tinha acontecido. Então ele jura como resposta. Vejam, diz o versículo 9: assim Deus me castigue como bem lhe parecer, se eu não fizer por Davi conforme o Senhor lhe jurou, de transferir o reino da família de Saúl e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan
até Berseba, e Isbosete não tem nada a responder, porque diz o versículo que temia Abner. Notem o que é que Abner está aqui a fazer. Abner está a transferir a lealdade de Isbosete para Davi. Diz: se me faça o Senhor, se eu não transferir tudo o que eu te dei para Davi. Eu fiz de ti rei e agora vou fazer de Davi rei. No fundo é o que ele está a dizer. Mas notem aquilo que ele diz acerca disso, que é importante. Ele diz no versículo 9: assim Deus me castiga como bem lhe parecer, se eu não fizer por Davi conforme o que o Senhor lhe jurou. Então Abner estava consciente de que o Senhor tinha jurado a Davi dar-lhe o reino. O Senhor tinha dito: este será o sucessor de Saul. A pergunta é: quem é que fez de Isbosete rei? Foi Abner. Foi Abner. Abner é que lhe deu o apoio militar e o apoio político para que Isbosete fosse rei. Mas Abner sabia que o Senhor tinha jurado a Davi que era ele que deveria ser rei. Então Abner sabia a verdade, mas não queria crer na verdade. Abner sabia o caminho certo, mas não queria que esse caminho fosse o certo, seguir esse caminho. Afinal, Abner era já a mão direita de Saul. Não é? Abner não se fez com Isbosete. Abner era o general já de Saul. E quando lemos lá no capítulo 24 de 1 Samuel, naquele episódio onde Saul entra dentro da gruta e Davi podia ter tirado a vida a Saul, mas escolhe não tirar a vida a Saul. Quando ele sai, Davi fala com ele e lhe diz que poderia ter feito isso. E Saul reconhece que o reino deveria ser de Davi. Lemos lá, a Saul responde: agora, pois, eis que bem sei que certamente has de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Pensem nisto por um momento. Abner está furioso com a reação de Isbosete e é capaz de num instante mudar de lealdade. Vou seguir agora a Davi, e com a justificação de que o Senhor tinha apoiado Davi. Esta é a questão: se Abner sabia qual era o lado certo da história, porque é que ele não tinha estado do lado certo da história? Apesar de saber a verdade, ele não queria acreditar nisso. E nós precisamos de parar este momento e pensarmos se nós não estamos nos sapatos de Abner. Apesar de sabermos a verdade, não queremos crer na verdade. Não aceitamos a verdade. Se tu não és cristão, se estás aqui e não creres em Cristo, porquê é que tu estás no lado errado da história? Porquê é que tu não te submetes a Cristo como rei e escolhes erigir um rei para ti mesmo? Pode ser que na tua vida, em algum momento, tenha acontecido o que aconteceu a Abner. 2 capítulos a seguir, estávamos no 24, no 26 do primeiro livro, nós lemos uma outra história. Saul está a dormir, lembram-se disso? Vulnerável novamente. E Davi tem a oportunidade de lhe tirar a vida novamente. Escolhe não lhe tirar a vida, mas pega em duas coisas. Pega na lança e pega no jarro, sai e depois confronta novamente a Saul. E quando confronta, ele diz: Abner. Ele não fala primeiro em Saul, fala: Abner, o teu trabalho não era teres protegido o rei? O que tu fizeste não é bom e é digno de morte, disse Davi a Abner, lá no capítulo 26 do primeiro livro. E talvez como Abner tenhas tido um encontro com o rei, alguém te pregou o Evangelho, ouviste falar do Evangelho, ouviste falar da palavra de Deus e ouviste que o que tu fizeste não é bom e é digno de morte. Mas escolheste estar do outro lado, porque não queres crer que isso é verdade. Então fazes como Abner, erige um rei para ti mesmo, um rei que na verdade faz o que tu queres. Ele erige um rei para si mesmo, que é um fantoche nas mãos dele. Porque na verdade nós queremos fazer o que nós queremos. Queremos ditar as nossas próprias regras. Queremos ditar as nossas próprias prerrogativas. Somos nós que mandamos. E como Abner fazemos isso. Porquê é que nós escolhemos estar do lado errado da história? Explicar-te o Evangelho e saibas que isso é mesmo verdade. Que no íntimo sabes que Deus é real. No íntimo sabes que Jesus Cristo veio a este mundo morrer pelo teu pecado. Que no íntimo tu sabes que à parte de Cristo não existe salvação, existe morte e condenação eterna.
mas ainda continuas no teu próprio caminho, erigindo os teus próprios reis, escolhendo estar do lado errado da história. Caminha para o lado certo. Ouve aquilo que sabes que é verdade e reage como deves reagir, com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas sabem, isto não acontece só àqueles que não são cristãos. Também pode acontecer àqueles que são já cristãos. Isto é, saber o que é verdade e permanecermos do lado errado. Quantas vezes pela pregação da palavra, ou pela leitura da palavra, ou pela exortação de alguém, nós sabemos o que é certo, mas escolhemos não agir da forma que é certa. Somos confrontados com o nosso pecado, somos confrontados com a nossa conduta, somos confrontados com a nossa doutrina errada, somos confrontados com a nossa prática errada, mas há qualquer coisa no meu sentimento, na nossa cultura, no ambiente onde eu estou, que me faz tender para outra coisa e não para aquilo que é verdade. Como Abner, nós devemos considerar se não estamos do lado errado da história porque queremos estar do lado errado da história. Isso tem consequências, graves consequências. Muito cuidado, que não sejamos achados do lado errado da história pela dureza do nosso próprio coração. Seguimos. Encontramos outras personagens, mais duas personagens novas. Diz o versículo 12 que Abner mandou os seus mensageiros dizerem a Davi: de quem é a terra? Faz aliança comigo. Então Abner começa a colocar o seu plano em marcha. Manda mensageiros para Davi, para que Davi ouça as suas condições, a sua mudança de lado. No versículo 13 e 14, Davi não é apanhado de surpresa. Notem. Davi sabe quem é Abner. Davi percebe o poder de Abner. Davi percebe a influência de Abner. Então ele coloca-lhe uma condição. E a condição é: olha, traz lá de volta aquela que era a minha esposa. A minha primeira esposa, na realidade. Traz lá de volta Mical. Aquela que me foi oferecida por Saul por causa de tudo aquilo que eu fiz, como general para com ele. Traz lá de volta a Mical. E diz, é interessante que diz, no capítulo 18 do primeiro livro, que Mical amava a Davi. E se vocês lerem o Antigo Testamento, não é frequente ver o amor de uma mulher para com um homem. Não é frequente ouvir ou ler que uma mulher amava o seu marido. Mas neste caso, Mical amava realmente a Davi. E foi-lhe entregue a Davi. Casaram-se. E por causa do canto, se lembram, não é? Daquele canto de que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. A inveja no coração, a dureza do coração de Saul, tornou a sua própria filha num peão político. Aproveitou Davi fora, pegou em Mical e entregou-a a um outro homem. Entregou-a a uma outra família. Então Davi ficou sem a sua esposa. Agora, Mical novamente é trazida e tirada a esse marido para vir para as mulheres, que ele agora já tem várias, e um dia falaremos sobre isso, sobre a poligamia de Davi, totalmente errada, e em desacordo com aquilo que estava estabelecido pela própria lei de Moisés. Mas Mical vem, não porque Davi amava Mical, e poderia eventualmente amar, mas é acima de tudo uma jogada política. Porque Mical é trazida para fazer parte como a filha do antigo rei Saul. Traz legitimidade ao seu próprio trono. Abner, queres vir para cá? O povo vem, mas também vem aquela que me tem um laço, ou aquela que me faz ter um laço com o antigo reinado de Saul. Então Mical é trazida. Mas notaram alguma coisa estranha no meio de um texto de tanta morte e sangue? Notaram alguma coisa estranha quando Mical é trazida? O que é que acontece com o seu marido Paltiel? Fica despedaçado. Vem a correr atrás dela, chorar pelo meio das ruas. Por favor, não me levem a esposa. Por favor, não me levem a esposa. E nós estamos a falar de pessoas reais, com emoções reais. Isto não é ficção. E o narrador dá-se ao trabalho de nos apontar para isto e nos dizer que isto aconteceu. Ele foi a chorar atrás dela, até Baurim, até Abner, dizer: olha, volta para casa, vai para casa.
Então ele voltou. Assim que isto acontece, Abner, então, a partir do versículo 17, entra na segunda fase de negociações, junto aos anciãos de Israel, começa a falar-lhes, e vejam que ele novamente afirma, no versículo 18, aliás, desculpem, novamente afirma aquilo que o Senhor tinha dito. Tornai-o agora rei entre vós, porque o Senhor disse a respeito de Davi: livrarei o meu povo da mão dos filisteus e de todos os inimigos por meio do meu filho, do meu servo Davi. Então, mais uma vez, confirma que ele sabia a verdade, só não queria crer na verdade. E depois vemos Abner a falar com a tribo de Benjamim. Provavelmente este versículo é destacado porque Saul era da tribo de Benjamim. Pode ter sido preciso algo mais de persuasão nesta tribo. E depois de tudo isto feito, então ele foi encontrar-se com Davi num banquete e selou o seu acordo. Mas permitam-me voltar então atrás, neste bloco, estas duas figuras, Mical e Paltiel. Mical, como disse, tem sido fruto de jogadas políticas. Foi dada a um marido, depois foi para outro, foi tirada e colocada a outro, agora está a voltar outra vez. Mical gostava de Davi. E vemos que agora o amor do marido de Mical para com ela. Não sabemos se era recíproco ou não, mas vemos que o marido amava realmente a Mical. Porquê que ela andou a jogar ou andou a saltar de um lado para o outro e foi usada como peão político e jogada em ferimento pessoal? Porquê que Mical foi assim usada e uma família foi desfeita na primeira vez, uma família foi desfeita agora outra vez? Tudo pela dureza e o pecado de Saul. Saul não suportou o facto de que as pessoas cantavam louvores a Davi mais do que cantavam a ele. Saul não suportou o facto de que iria perder o trono para Davi. E essa inveja, essa dureza de coração fez com que a sua própria filha fosse usada nestas jogadas políticas, independentemente dos seus sentimentos, independentemente das famílias que foram desfeitas, independentemente das consequências. Não nos enganemos, irmãos. Em nós mesmos, as nossas decisões têm consequências para nós e para os outros. A dureza do nosso coração tem consequências não só para nós, mas também para os outros. As nossas decisões hoje têm consequências presentes e futuras. Não nos enganemos que o pecado ele é encoberto só porque Deus o consegue remir e redimir. Deus perdoa, mas as implicações do nosso pecado são reais. E estão aí para nós podermos ver. O aviso está aqui para ser ouvido. Porquê é que o narrador se importa com um homem a chorar pelas ruas, ali atrás da sua esposa? É para que percebamos que todo o pecado tem consequências. Todo o pecado tem consequências. A transição do trono não deveria ser assim. Saul perdeu o trono, devia entregar o trono a Davi, e o Senhor ungiu Davi seria o próximo rei. Não deveria haver estas lutas, quesílias, problemas, dureza, mas houve, por causa do nosso, ou do pecado de Saul no caso. E tudo mais foi afetado. O facto de Deus estar no controle de todas as coisas, e às vezes até instrumentalizar aquilo que são as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos pecados, para cumprir a sua vontade, não pode ser desculpa para nós tolerarmos o caos na nossa vida e pecarmos mais. Paulo fala disso. Pecaremos mais porque a graça de Deus abunda? De maneira alguma. A graça de Deus é enorme. Pode perdoar todas as coisas? Pode. Mas vamos pecar mais por causa disso? De maneira alguma. É incabível isso. Devemos perceber que tudo o que nós fazemos tem consequências imediatas e futuras. O nosso pecado, a nossa dureza tem consequências imediatas e futuras. Nós podemos pensar em vários exemplos, mas deixem-me pegar um exemplo, se calhar dos mais naturais nas nossas vidas. Devemos perceber que, por exemplo, a nossa ira tem consequências. A nossa ira tem consequências imediatas e futuras. Tem consequências imediatas no nosso relacionamento matrimonial e no nosso relacionamento com os nossos filhos, mas tem consequências futuras. No nosso relacionamento matrimonial e no nosso relacionamento com os nossos filhos, por exemplo. Uma esposa que não consegue mais olhar e admirar o seu marido por causa da sua ira descontrolada, da sua falta de domínio próprio.
Ou um esposo, um marido, que não consegue mais suportar uma mulher, uma esposa rixosa. Isso perpetua-se para o resto da vida. Ou uns filhos que, pela ausência do pai ou da mãe, pela forma como reagiram com eles, com uma forma desmedida, de ira desmedida, reagiram ou por imitação nas suas próprias famílias. O meu pai fazia assim, ou inconscientemente, ou exatamente pelo oposto. O meu pai fazia assim, eu vou fazer exatamente o oposto. O meu pai não me dava atenção, eu vou dar toda a atenção possível ao meu filho. Vou ter o mínimo filhos possível para lhe dar tudo aquilo que puder. Vou-lhe dar todo o tempo, vou-lhe dar todas as coisas, todos os eletrónicos, todo o dinheiro, toda a atenção, todo o tempo. Mas esquecemos que ao darmos estamos a tirar também. Estamos a tirar o valor das coisas. Estamos a tirar dos nossos filhos o crescimento no exercício da paciência e da perseverança. É preciso equilíbrio em todas estas coisas. Mas não menosprezem o que nós fazemos hoje nas nossas famílias, com a nossa esposa, com o nosso marido ou com os nossos filhos, tem consequências futuras, tanto neles, como nos filhos e nos seus casamentos futuros e se calhar nas gerações que se vêm a seguir. Todo o pecado tem consequências. Todo o pecado tem consequências. Paltiel é uma imagem clara dessas consequências. Lembrem-se de Paltiel. Quando estiverem diante da ideia que podem pecar à vontade. Lembrem-se deste homem a chorar pelas ruas com uma família desfeita. Quando pensarem que podem pecar como querem, à vontade. Terceiro, Joabe. A partir do versículo 21, nós vamos encontrar esta personagem até ao final do capítulo. Diz o versículo 21 que Abner foi-se embora em paz. Mas os servos de Davi e Joabe voltaram da incursão trazendo consigo grande despojo. Abner já não estava lá, mas ele ouviu falar que Abner tinha lá estado e tinha ido em paz. Notem que por 3 vezes, no versículo 21, 22 e 23, nos diz, ou termina o versículo a dizer que ele havia saído em paz. Mas era uma aparente paz, porque ainda não tinha chegado Joabe. E Joabe, se lembram, era irmão daquele que correu atrás de Abner. Lembram-se, Azael, que corria como uma gazela, correu atrás de Abner para tentar matar Abner. Abner disse, sai daqui senão eu vou-te matar. E ele continuou a tentar matá-lo. Sai daqui senão eu vou-te matar. Até ao ponto de ele ser efetivamente morto por Abner. Então chegou Joabe e soube que Abner esteve ali. E obviamente havia esta questão de vingança pessoal, de dor pessoal, e foi ele que matou o meu irmão. Mas por outro lado, estamos a falar dos 2 grandes generais, dos 2 grandes exércitos que se estavam a combater. E agora Abner tinha passado para este lado. Como é que acham que a posição de Joabe iria ficar? Abner era aquele que fazia reis e tirava reis, que colocou Isbosete e agora estava a dizer que Isbosete já não ia ser mais rei. Então havia um problema de importância no reino de Davi. Então Joabe vai falar com Davi. Diz o versículo 24 que ele foi falar de Davi. Mas o que é que Joabe falou? Ele disse, porquê que deixaste sair Abner? Ele é o assassino do meu irmão. Foi isso que ele disse? Ou, porquê que se deixaste sair Abner? Ele vai tirar uma posição, ele vai tomar o meu lugar. Não foi isso que ele disse. Ele disse, que o fizeste? Abner veio ao teu encontro, porque deixaste que ele fosse embora, permitindo que saísse assim livremente. Bem conheces Abner, filho de Ner. Ele veio-te enganar, conhecer as tuas estratégias de guerra e tudo quanto tu fazes. Então Joabe demonstrou uma preocupação com Davi. Ele vem saber as tuas estratégias. Ele vem ver como é que tu fazes as coisas, que é para depois vencer a guerra. A preocupação de Joabe, quando falou com Davi, foi a preocupação com o reino e com o rei. Mas quando ele sai, sem que Davi soubesse, diz o versículo, e reforça, ele saiu da presença de Davi, mandou mensageiros a Abner, e isto tudo aconteceu sem que Davi soubesse. Isso é dito várias vezes, sem que Davi soubesse. Quando ele sai, ele chama Abner até Hebrom, e nós aqui não sabemos, mas se voltássemos para Josué capítulo 20, quando Josué conquista a terra, é estabelecida as coisas, onde é que vão ficar as tribos, é delineado que há cidades que são de refúgio. Isto é, se eu cometer um crime qualquer,
até ser julgado, eu posso correr para aquela cidade e lá estou em paz e em segurança, até ser trazido a julgamento. Evitar vinganças pessoais. E Hebrom era uma dessas cidades. Hebrom era uma cidade onde ele supostamente estaria em paz e segurança. Ele corre para lá e ou é chamado lá por Joabe, e é precisamente nessa cidade que ele não encontra paz nem segurança. Ele é morto por Joabe com um ferimento na barriga, exatamente como Azael também tinha sido. E diz o texto que ele morreu por causa, diz o versículo 27, do sangue de Azael, irmão de Joabe. E versículo 30 volta a repetir isto: por causa de Azael na batalha, ou de ter matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeão. Ora, quando Davi ouve isto, ele fica de rastos. Davi destaca claramente que é inocente do sangue de Abner. E o que vemos em seguida são vários lamentos e várias formas de demonstrar que Davi era inocente. Davi não tinha tido nada a ver com aquele assassínio, com aquele homicídio. Primeiro, no versículo 29, ele dá maldições à família de Joabe. E não são maldições terríveis, não é? Ele diz que a família do seu pai seja culpada, nunca falte quem tenha fluxo, lepra, quem precise de muletas, quem seja ferido à espada, ou quem passe fome na família de Joabe. Ele deixa claro, esta pessoa aqui é maldita, por causa de tudo aquilo que ele fez. E depois fez mais, quer dizer, ordenou a Joabe que fosse no cortejo fúnebre, à frente do caixão. Agora vais à frente do caixão para todo o povo ver. Tu estás a lamentar a morte de Abner com todo o povo. E fez mais. Davi seguiu o caixão. Abner ia à frente, Joabe ia à frente. Davi ia atrás do cortejo fúnebre a chorar e a liderar o povo no choro. E fez mais. Não só liderou o povo no choro, como depois também disse que não iria comer mais durante aquele dia. Compõe um lamento também para Abner, como tinha feito com Saul. Então é claro, Davi não teve participação na morte de Abner. E o que nos diz o resto do capítulo é que todo o povo estava com ele. Todo o povo percebeu isso. Todo o povo. Era também uma estratégia política para o povo perceber que ele não teve nada a ver com aquilo. Foi o Senhor, foi no caso Joabe, que tinha morto a Abner. Agora vamos voltar para trás outra vez a esta personagem de Joabe. Certamente existe aqui uma genuína preocupação com o rei. Afinal, Joabe era o general das forças armadas de Davi. Então havia uma genuína preocupação com o rei. Mas não é difícil detectarmos aqui uma genuína preocupação consigo mesmo. Quase podemos ouvir Joabe a dizer: eu só estou a dizer isto porque me preocupo contigo. Quase que podemos lá na sala do trono, Joabe dizer assim: então deixaste tirar Abner? Não podes fazer isso. Eu não tenho nenhum interesse pessoal nisto. Eu só estou a dizer isto porque a minha preocupação é contigo e é com o teu reino. Quando nós sabemos que no coração dele estava uma grave preocupação, uma grande preocupação, por causa de Azael, que tinha sido morto, e eventualmente até por causa da sua posição no reino de Davi. Quantas vezes nós dissemos isto? Quantas vezes nós dissemos: a minha preocupação é só contigo, quando na verdade estamos preocupados connosco próprios. Estamos preocupados com os nossos interesses, com os nossos sofrimentos, com a nossa vingança, com a nossa posição. Em Provérbios diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor vê o que está dentro do coração, apesar das nossas palavras. Ele vê efetivamente se aquilo que dizemos é aquilo que sentimos. Se nós arranjamos atalhos para conseguir aquilo que nós queremos. Será que Joabe estava realmente importado com o reino ou estava importado com o seu lugar no reino? Da mesma forma como com Abner, eu acho que existe um pouco de Joabe em cada um de nós. Muitas vezes estamos mais preocupados connosco e com o nosso lugar e com as nossas preocupações, apesar de as nossas palavras poderem simular uma outra coisa e uma outra realidade. Mesmo que eu professe a minha preocupação com o reino de Jesus, eu temo mais o meu lugar no reino de Jesus do que o rei no seu próprio lugar. Apesar de professar que me preocupo com Jesus, eu temo mais estar preocupado com o lugar no reino do que a honra do seu nome. O que as pessoas dizem acerca de mim. E hoje em dia, com redes sociais, nós vemos claramente isso.
Falava com a Débora há pouco tempo que existe uma idolatria ministerial com as redes sociais. Sempre existiu, mas fomentada hoje por isso. O que as pessoas dizem acerca de mim? Qual é o lugar no reino? O meu lugar. Não o lugar de Jesus. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, nós também não temos que perceber a nossa preocupação com as nossas vinganças, com os nossos sentimentos, em vez da preocupação de Deus. Vejam, 3 vezes diz, ele saiu em paz. Ou seja, Davi determinou que ele sairia em paz. Mas Joabe pendeu para a sua própria vontade e disse, não, a vontade do rei não é correta. Que ele saia em paz não é correta. A minha própria vontade é correta. Então eu vou seguir a minha própria vontade e vou fazer guerra contra este homem, matando-o. Terminamos com o capítulo 4, estes 12 versículos. Neste caso, 2 personagens, que é Recabe e Baaná. Diz-nos o versículo 1 que Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom. E quando ele soube isto, perdeu o ânimo. Ele já se notava que não tinha tanto poder como Abner, então ele perdeu o ânimo. E os versículos seguintes nos mostram a fragilidade desta casa. Quer dizer, era um rei que tinha perdido o ânimo. Depois eram 2 soldados da própria casa e da tribo de Benjamim que se estavam a rebelar. E depois era um rapaz que nós vamos ver daqui a pouco, não é? Mefibosete. Um rapaz que, na guerra, quando souberam que Jónatas e Saul estavam mortos, a sua ama pegou e foi a correr para fugir, a pensar que iriam ser mortos, e caiu no caminho. E ele aleijou as pernas e não conseguia, dependia de outras pessoas para chegar aos lugares que deveria. Então esta é uma casa bastante fragilizada. E diz-nos o versículo 5 que Recabe e Baaná, filhos de Rimon, o Berutita, foram à casa de Isbosete no calor do dia. Não sei, tinha o hábito espanhol de dormir a sesta, não é? Que era isso que estava a acontecer. Isbosete estava a dormir a sesta na sua casa. Estava calor e ele foi e deitou-se pensando que estava em paz. E estes 2 homens entraram na casa simulando que iam buscar trigo. Então aí mataram Isbosete e decapitaram-no. E levaram a cabeça então até Davi. O versículo 7 nos dá esse acrescento, não é? Que a cabeça foi cortada e feriram a Isbosete na barriga. Faz-nos lembrar a Saul. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Feriram na barriga e a sua cabeça também foi cortada. E ambas as mortes são reportadas a Davi por pessoas que achavam que poderiam ganhar o seu favor, como Manuel Buissa e Alfredo da Costa. Recabe e Baaná cometeram um ato regicida de matar o seu próprio rei. Versículo 8 conta-nos que eles então levaram a cabeça de Isbosete a Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor de Saul, e da sua descendência. O que é interessante aqui é que são 2 homens que vêm com sangue nas suas mãos, mas com teologia nas suas bocas. Eles vêm com sangue nas mãos, mas com palavras teológicas. O Senhor deu-te o reino. Sabem, e é importante nós pararmos e pensarmos quantas vezes o Senhor é usado como manipulado por nós para que Ele faça aquilo que nós queremos, não aquilo que Ele quer. Evitamos de vir com sangue nas mãos e teologia nas bocas. Ou, ao contrário, evitamos de vir com teologia na nossa boca se as nossas mãos estão cheias de sangue. Este é um aviso muito claro para todas as tentativas de usar a Bíblia para justificar as nossas ações, usando teologia para justificar coisas que nós ou não deveríamos ter feito. Eles estão a usar Deus para tentar alcançar aquilo que queriam, os seus desejos egoístas, ou camuflarem alguma coisa que tinham feito. Isto pode muito bem acontecer connosco. Podemos usar Deus para fazer aquilo que são as inclinações do nosso coração. Eu dou-vos alguns exemplos. Deus é amor, o que é plenamente verdade. Teologia nas bocas. Não é? Deus é amor. A essência de Deus é amor.
Mas isso não é uma permissão para nós pecarmos. Deus é amor, portanto, eu posso agir desta forma ou daquela forma. Deus quer o melhor para mim, Deus quer que eu seja feliz, portanto, há algum comportamento na minha vida que me traz felicidade, mas é contrário à palavra de Deus. Mas eu justifico dizendo que Deus me quer ver feliz e Deus é amor e, portanto, eu posso fazer isso. Ou, por exemplo, usarmos versículos bíblicos, não é? Deus quer o melhor para mim. Então, os planos de Deus são planos de bem e não de mal. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, eu posso ter tudo. A vontade de Deus para mim é prosperidade. A vontade de Deus para mim é boa. A vontade de Deus para mim é agradável. Portanto, não existe nada neste mundo que me possa causar sofrimento que seja a vontade de Deus. Então, eu devo buscar as outras coisas. Quando vemos também na palavra que muitas vezes são os sofrimentos e as lutas, como falavas ainda hoje de manhã, que produzem piedade e santidade nas nossas vidas, usadas por Deus. Eu devo tolerar tudo e devo tolerar todas as coisas, porque a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas não é tudo o que a Bíblia diz, particularmente até à volta desse versículo. Existe uma tentação de nós manipularmos as Escrituras para fazer o que nós queremos. Evitamos de, como estes homens, vir com teologia nas bocas quando as nossas mãos estão cheias de sangue. Se temos pecado confrontado pela palavra, e evitamos de vir justificar pela palavra o pecado que nós fazemos. Não nos enganemos, todo o pecado tem castigo também. E é isso que nós vemos no final deste capítulo. Estes homens, confiantes que iam ser recompensados, como o Amalequita do capítulo 1, se lembram bem, confiantes que iam ser recompensados, o Senhor Davi disse, vocês pensam, aliás, é Davi que traz essa comparação, se eu fiz aquilo, algo que me veio trazer a notícia da morte de Saúl, como mais eu não vou fazer a vocês que me trazem a cabeça de um homem inocente? Não quer dizer que ele seja inocente mesmo, Isbosete, mas naquele panorama, deitado numa cama, não era guerra, ele foi inocente na sua morte. Como mais eu vou fazer a vocês? Então Davi faz uma coisa exemplar. Ele deu aos seus servos, mataram, cortaram-lhe as mãos, os pés, penduraram junto ao tanque em Hebron e pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no sepulcro de Abner. O pecado traz sempre resultados destrutivos. O pecado tem consequências, já falámos. Sempre resultados destrutivos, assim como trouxe para estes homens. E por mais que o caminho a nós pareça direito, o seu fim pode ser a morte e a destruição. É isso que Provérbios também diz. Provérbios diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas do seu fim são caminhos de morte. Há um caminho no nosso coração que nós podemos traçar e dizer, este é o caminho certo, este caminho é o direito, mas o seu fim são caminhos de morte, consequências do nosso pecado. Mataram o rei no terreiro do Paço. Que grande confusão que este texto é. Já viram? Temos mudanças de lealdade, temos casamentos desfeitos, temos jogos políticos, temos complôs, temos assassínios, temos um funeral, temos um regicídio, temos a punição de uma forma horrenda por desmembramento. Que grande confusão. Quem são os bons da história? Quem são os bons da história aqui? É Abner? É Joabe? É Isbosete? É Paltiel e Mical? São estes dois homens regicidas? É o próprio Davi? A Bíblia não é um conto acerca de moralidade. Apesar de nos dar indicações, ela não é principalmente sobre moralidade. A Bíblia não é uma história moral, embora nos fale sobre moralidade. Porque se fosse uma história moral, chegávamos a este texto e dizíamos, que grande confusão. Quem aqui é bom? Não há um. Esta não é uma história sobre Isbosete, não é uma história sobre Abner, não é uma história sobre Joabe, não é uma história sobre Mical, não é uma história sobre qualquer outra pessoa. Esta é uma história sobre Deus. Deus é o personagem principal, que apesar da confusão,
apesar da inconstância, apesar de tudo isso, de circunstâncias menos do que ideais e imperfeitas, Deus continua a traçar o seu plano e a fazer a sua vontade. Pensem na vossa própria vida. Pensem. Se for minimamente igual à minha, é uma confusão. Momentos bons e momentos menos bons. Momentos em que, efetivamente, eu sinto o Senhor a dirigir os passos, e momentos que eu, se andasse para trás, se calhar, e tivesse uma máquina do tempo, iria lá e mudar e alterar coisas que fiz, coisas que disse. A nossa vida é uma confusão. São circunstâncias imperfeitas, menos do que ideais. E ainda assim, o Senhor vai conduzindo a nossa vida de acordo com a sua vontade, guiando-nos pelo caminho. As pessoas poderão dizer, olha, tu estás encalhado. O que tu fizeste não há volta a dar. Não há volta a dar. Não há perdão para o teu pecado. Não há perdão para as circunstâncias que tu criaste. Terás de viver com essas implicações para sempre. Não. Não, porque o Rei Jesus não é apenas justo, bondoso e amoroso, porque é. Ele é aquele que sacia o verdadeiro anseio quando nós olhamos para personagens falhas como estas. Jesus é aquele que traz a nós a vitória. Jesus é aquele que cumpre o que estas personagens não conseguiram fazer. Jesus é aquele que nos traz a salvação das nossas almas, a restauração das nossas vidas, a transformação de tudo o nosso viver. Jesus é aquele que pode trazer salvação e transformação às nossas vidas. É aquele que nos vai guiar até bom porto. Não é Davi que nos vai guiar a bom porto. Não é Isbosete, o outro rei, que nos vai guiar a bom porto. Nem nenhum dos generais, nem nenhuma das outras personagens. É Jesus. Porque Ele cumpriu em tudo aquilo que eles falharam. Os outros falharam. Suportou o castigo que era merecido a nós. Por causa da grande confusão que é a nossa vida. Para que todo aquele que crer nele, arrependendo-se dos seus pecados, possa ser salvo. Que o Senhor nos abençoe.